pessoal, aqui vocês estão vendo uma imagem que se trata das principais contaminações que a gente tem no planeta Terra, tá? Essa imagem é do planetaBio.com, vou colocar aqui o site, tá? Ele é um site que eu adoro. Então fala da contaminação da água, né? Contaminação do ar, tá? Fala um pouco do aquecimento global, da contaminação do solo, da diminuição da biodiversidade. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a contaminação do ar, contaminação da água. Então a primeira situação que a gente vai falar é sobre a destruição da camada de ozônio, tá? Ozônio é um gás, né? São 3 átomos de oxigênio, por isso que é O3. Lá na estratosfera, também chamada de ozonosfera, ela é extremamente benéfica para a gente. Por quê? Porque ela tem a função de filtrar os raios ultravioletas que chegam na Terra, tá? Então a gente tem uma imagem aqui, né, do Sol. O Sol, ele lança raios ultravioletas, tanto A, B e C, quanto o infravermelho, que é o que aquece a nossa pele, tá? Tanto o UVA, UVB e o UVC, eles são filtrados por essa camada de ozônio. Só que a quantidade ela é diferente. Por exemplo, os raios UVC são 100% absorvidos pela camada de ozônio. Isso significa que a gente não recebe o raio UVC porque a camada de ozônio filtra, tá? Já os raios UVA e UVB, eles são filtrados parcialmente, tá? O UVA, ele filtra 5% e chega até a gente 95%. Já o UVB, ele filtra 95% e 5% chega na gente, tá? Então, quando você tem uma destruição da camada de ozônio, o maior impacto vai ser no quê? Tá? Vai ser, claro, o UVC e, no nosso caso, que dá muito dano na pele, né? É o UVB, tá? E a gente vai ver a diferença entre o UVA e o UVB. Então, qual a diferença entre o UVA e o UVB? O UVA, ele não é tão forte quanto o UVB, mas o seu efeito cumulativo pode causar danos maiores, né? Que é o caso do câncer. Tá? Ele também faz o envelhecimento da pele, a criação de rugas, a criação de manchas, né, que a gente chama de melasma, e ele penetra mais fundo na pele. Já o UVB, ele é mais superficial, só que você sente os efeitos muito mais rápidos, porque ele é muito forte. Então é ele que vai causar vermelhidão, que vai causar queimadura. O buraco da camada de ozônio começou a aumentar a partir do processo de industrialização. Por quê? Porque as pessoas começaram a utilizar uma substância chamada CFC, que era encontrada tanto nos refrigeradores, quanto nos aerosóis, quanto no ar-condicionado, que eles não sabiam anteriormente, hoje se sabe, que ela provocava a destruição da camada de ozônio. E aí, o buraco na camada de ozônio, principalmente no Polo Sul, ele ia aumentando, tá? Depois que descobriram que a principal causa, existiam outros gases, mas o principal gás era o CFC, né? Eles começaram a produzir aerosóis, ar-condicionado e geladeiras que não continham esse gás. Então hoje a camada de ozônio ela tem diminuído, tá? Justamente porque o CFC não está sendo mais utilizado. Mas como é que esse CFC reage com o ozônio, tá? Então imagina, você tem o Sol, tem os raios ultravioleta, e o raio ultravioleta, ele faz com que o cloro, do clorofluorcarbono, né? Então tem o cloro aqui, ele se destaque da molécula de CFC. E esse cloro, ele acaba se ligando quimicamente a um oxigênio do ozônio. O ozônio é O3. Então esse ozônio, ele se quebra, sai do O3 e se liga ao cloro, porque essa ligação é mais estável. Então esse O3 deixa de ser O3 e vira O2, que é a molécula do gás oxigênio. Se um átomo de oxigênio na atmosfera, né, que é só O, ele encontra essa molécula de oxigênio mais cloro, ele vai roubar esse oxigênio, porque a ligação O2 ela é mais estável do que a ligação oxigênio-cloro, tá? E esse cloro ele vai ficar solto de novo. E esse átomo de cloro vai roubar mais um oxigênio lá da molécula de ozônio. Então, uma só molécula de CFC tem essa reação em cadeia, destruindo as moléculas de
ozônio. Bom, é importante falar do índice de radiação ultravioleta, tá? Todos os lugares que a gente vai, né? Toda vez que a gente sai de casa, o aconselhável era a gente dar uma olhada no índice de UV, que vai de 1 a 14, tá? 1 a 2 é baixo, você pode sair, né? Pode permanecer no sol. 3 a 5 moderado, 6 a 7 médio, 8 a 10 alto e 11 a 14 extremo. Você tem que sair com protetor solar, boné, guarda-sol e super protegido, porque o índice de ultravioleta na atmosfera ela é muito alto. Então, você ter algum dano com esse ultravioleta é muito grande, né? Tá, professora, e como é que acha qual é o índice de ultravioleta que tem na minha cidade? Tá? Naquele dia. Existe um site aqui, o satélite.cptec.imp.br. Você pode clicar, ele vai te levar num site. Esse site vai ter um mapa, tá? Tem um mapa de todos os lugares, então aqui tá no Brasil. Você vai na tua cidade, no caso aqui Florianópolis, né? E ele te dá os horários, tá? Aqui os índices, baixo, moderado, alto. E aqui de acordo, tá, com o horário do dia, tá? O índice de ultravioleta. Aqui é claro que tá baixo, pessoal, porque hoje tá fazendo um frio do cacete, né? E a gente tá no inverno. Então, tá aí entre baixo e tá indo pro moderado, tá? Mas é claro que se a gente estivesse no verão, provavelmente estaria muito alto até o extremo. Saindo de buraco de ozônio, chegando à chuva ácida. O que acontece? O que é a chuva ácida? Já diz o nome, chuva ácida. Lembra a química? Se você não lembra ou se você não teve essa matéria, pede para a Karina, tá? Ácido é toda a substância que o pH dela é abaixo de 7. Então, o que acontece? Devido às grandes indústrias, tá, que a gente tem, elas liberam vários poluentes. Vamos ver aqui a imagem. Dentro deles, o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre, tá? Esse óxido de nitrogênio, ele reage com a água que está na atmosfera. O que são as nuvens? Nada mais é do que gotículas de água, tá? Então, imagina aqui, vamos escrever NO2. Aí se encontra com as moléculas da água. H2O, tá? Isso vai dar o quê? H2 da água, N, lá do óxido de nitrogênio, oxigênio mais O2, O3, tá? Isso daí não precisa nem saber a química, é matemática, 1 mais 1, 2 mais 1. H2NO3 é a fórmula de um ácido extremamente forte, que a gente chama de ácido nítrico, tá? E esse ácido nítrico, ele é tão forte que ele acaba corroendo até estátuas. Então, existem várias estátuas que têm imagens. Por favor, imagem. Isso, tá? Que mostra justamente a corrosão dessas estátuas devido à chuva ácida. Além desse óxido de nitrogênio, temos o SO3, né? Que é o de enxofre. SO3, beleza? Mais água. Vai dar H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Extremamente forte também. E extremamente forte também, tá? É aquele da cebola, tá? Ele libera óxido lá de enxofre, e aí em contato com os nossos olhos, o que acontece? Produz o ácido, e aí por isso que a gente chora, né? Agora, imagina isso, umas lagriminhas no teu olho, imagina uma chuva de ácido sulfúrico, o que não pode acontecer? Então esse é outro tipo de poluição, é uma poluição atmosférica que a gente chama de chuva ácida, e cai bastante no Enem. Próxima poluição que a gente tem também ainda na atmosfera é a inversão térmica. Isso acontece muito no inverno, tá? Que é quando tá frio. O que acontece? Naturalmente, o que acontece, né? Você tem um ar quente, o ar quente ele é mais leve que o ar frio, menos denso, tá? E aí ele sobe. O ar frio lá na atmosfera, ele desce. O
que é o que a gente chama de convecção. E aí faz com que renove esse ar na superfície da Terra e também limpe, tá? Então a gente sempre está com ar limpo. É por isso que geralmente o ar refrigerado da sua casa, ele fica no alto. Por quê? Porque o ar frio é mais pesado. Então você bota ele no alto porque ele vai descer. É por isso que se você for numa sauna, o que acontece? Quando você vai no degrau mais alto da sauna, é mais quente. Por quê? Porque o ar quente tende a subir. E aí faz essa renovação do ar. E é por isso que muitas vezes a poluição do ar não é tão grande, porque o ar se renova, tá? Então deixem o aquecedor de vocês no chão, não coloquem em cima do armário, tá? Que é burrice. O que acontece quando tá frio? Quando tá muito frio, tá? A superfície da Terra muitas vezes demora para aquecer, tá? Então o ar ele não fica tão leve, então ele não consegue subir, tá? Em compensação, graças a essa poluição que a gente joga lá para cima, né? Essa poluição, né? Esses gases poluentes, por exemplo, das indústrias, ele é quente, tá? Então fica a nossa superfície mais fria, porque tá frio, tá gelado, tá inverno. Em cima mais quente, porque por causa da poluição, tá? E depois o ar frio da atmosfera. Então, pelo fato desse ar frio na superfície da Terra ser mais frio que o ar quente da poluição, não consegue ter essa renovação que a gente chama de convecção, tá? E aí você pode visualizar, próxima imagem, isso, essa neblina, que é na verdade uma poluição, né? Justamente porque não tem essa renovação do ar. E aí fica essa coisa horrorosa que a gente vê principalmente no inverno. Próximo caso também da atmosfera é o monóxido de carbono, tá? O monóxido de carbono é um gás que a gente não vê, que a gente não sente cheiro, e ele é derivado da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Então você encontra tanto na fumaça do carro, você encontra no cigarro, tá? Ou seja, ele é encontrado no cigarro também, é encontrado no bujão de gás. E aí, justamente para você não morrer intoxicado, eles colocam aquele cheirinho de gás, que é um cheiro artificial, justamente para você sentir que o gás está saindo, tá? Aquecedores de chuveiro, né? Não chuveiro elétrico, mas aqueles aquecedores grandes também eles utilizavam bastante, né? Teve aquele caso do Chile, por exemplo, né? Que a família morreu porque não sentiu esse gás. O que acontece? Tá? O monóxido de carbono, que a gente chama de CO, tá? Ele, quando ele entra no nosso corpo, através da inspiração, ele chega no nosso sangue e encontra a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que ela é encontrada dentro dos glóbulos vermelhos e a função dela é carregar o oxigênio para as nossas células. Quando o monóxido de carbono chega, a hemoglobina, ela prefere o monóxido de carbono do que o oxigênio. Então, ela deixa de levar oxigênio. E sem oxigênio, o que acontece? Sem oxigênio, a gente não produz energia. Se não produz energia, você morre, porque todos os seus órgãos, eles param de funcionar. Então, por mais que você respire, né, você acha que está levando oxigênio para suas células, mas você não está. Então, você morre asfixiado mesmo tentando respirar. Temos, então, a eutrofização. Tá? A eutrofização é uma sucessão de eventos, a gente vai ver um por um, tá? Que acontece graças à descarga de fertilizantes químicos, tá? Ou esgoto, tá? Matéria orgânica dentro dos lagos e dos rios. E isso faz com que tenha uma diminuição de oxigênio nesses lugares, nos lagos e nos rios. E se tem uma diminuição de oxigênio, você vai ter a mortalidade dos animais que vivem lá, né? No caso aí, um peixe, a foto. Como é que isso ocorre? Então, vamos imaginar aqui. Primeiro, a gente não vai falar no esgoto, não, tá? Vamos falar nos fertilizantes. O que é o fertilizante? Fertilizante, né? A maioria da agropecuária, eles utilizam nitrogênio, fósforo e potássio nas plantas, né? Nas forragens, justamente para aumentar a produtividade das plantas, tá? E é claro que isso tem um custo ambiental. Vamos entender por quê.
Você jogando fertilizante na sua plantação, você libera na água fósforo, nitrogênio, aqui não tem, mas potássio também. Por quê? Por mais que esteja na planta, tem as chuvas, tem a irrigação, né? E todo esse nitrogênio e fósforo, ou parte dele, ou tem lixiviação pelo solo, né? Erosão do solo, que chega nos rios e nos lagos. Então, libera parte desse fósforo e nitrogênio que você colocou como fertilizante nas suas plantinhas, tá? A partir disso, imagina, nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo é um dos principais alimentos para as algas. Então a alga vê um monte de nitrogênio, um monte de fósforo, começa a se alimentar. Tá? Então as algas, elas fazem fotossíntese, mas utilizam esse fósforo e nitrogênio para crescer mais forte e se desenvolver. Então há aí uma proliferação de algas, tá? Essas algas, depois de um tempo, elas acabam morrendo. E aí, essa matéria orgânica das algas, elas ficam na água, tá? Então, além do fósforo e nitrogênio, ainda tem toda a matéria orgânica das algas que morreram, tá? Essa matéria orgânica na água, caso você não tenha os fertilizantes ou não tenha as algas, você pode conseguir pela liberação do esgoto sem tratamento, né? Quando você não tem o saneamento básico, você vê que os restos de xixi, de cocô, vão tudo para os lagos, para os rios, né? Então, isso também, o cocô, o xixi, é matéria orgânica, tá? Então, você consegue tanto pelo esgoto, quanto pela morte das algas. E aí, esse excesso de matéria orgânica faz com que há uma proliferação de bactérias aeróbicas. O que elas fazem? Elas vão decompor essa matéria orgânica, tá? E aí elas vão se proliferar. A decomposição, ela gasta oxigênio, tá? Então, quando você tem essa proliferação dessas bactérias aeróbias, tá? Elas começam a utilizar o oxigênio que está na água. Tanto que esse oxigênio que está na água acaba diminuindo. Uma vez que ele diminui o oxigênio da água, ele acaba matando os seres que necessitam do oxigênio da água para sobreviver. Sem o oxigênio da água, vem então o aparecimento das bactérias anaeróbicas, que são aquelas que não necessitam do oxigênio para sobreviver. São essas bactérias anaeróbicas que muitas vezes liberam substâncias com mau cheiro, tá? Substâncias putrefantes, que seria o ácido sulfídrico e o metano, que é aquele cheiro de podre que muitas vezes tem nas lagoas. E o último efeito derivado da poluição que a gente tem é a magnificação trófica, tá? Que é o quê? É a concentração de poluentes ao longo da cadeia alimentar. Isso acontece principalmente com metal pesado e alguns pesticidas, que são os agroquímicos, tá? Você já deve ter ouvido falar em cadeia alimentar, né? A planta, o herbívoro, o carnívoro, né? Um comendo o outro, né? Então, vamos imaginar aqui que você tem uma planta e alguém tacou mercúrio ou algum agroquímico na água, tá? Caiu nessa planta. Aí o peixinho vai lá e come essa planta, tá? Aí um peixe maior come esse peixinho. Só que, por exemplo, o peixe pequenininho não come só uma planta, come várias. O peixe maior não come só um peixinho, come vários. E essas substâncias, elas não são degradadas no organismo, então elas são acumuladas, tá? Então, o próximo peixão não vai comer um só peixe, vai comer vários. Então, quando você aumenta, tá, o nível trófico, você vai aumentando a quantidade de substâncias tóxicas que tem no organismo, tá? A ponto de você comer, de repente, um peixe e ficar extremamente intoxicado, tá? Porque ele comeu vários, que comeram vários, que comeram vários e tinham várias substâncias tóxicas, que eram pouca substância tóxica, mas acumulou nessa cadeia trófica até ficar uma grande quantidade de substâncias tóxicas para você, tá? Porque a gente não consegue degradar isso. Mercúrio, chumbo, agrotóxico, enfim, né? A gente tem aí vários exemplos. E também isso acontece com a idade, que a gente chama de bioacumulação, tá?